Boa noite, guardando só uns minutinhos para começar a live. Aguardem aí só uns minutinhos. Boa noite. Gente, eu vou começar para não atrasar muito, tá? Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Adriano. Eu tenho 46 anos, nasci com hemofilia e há 36 anos convivo com HIV, vivo com HIV, né? E meu objetivo aqui não é somente falar sobre HIV, sim, é muito importante falar sobre HIV, mas eu também procuro trazer diversos assuntos e um desses assuntos hoje é sobre rejeição. Como superar uma rejeição? Mas a rejeição que eu estou falando não é aquela rejeição simples de falta de afinidade ou falta de atração. É uma rejeição um pouquinho mais complicada. E para conversar comigo hoje, para falar sobre esse assunto hoje, estou trazendo aqui uma convidada, mais uma vez, vou chamá-la agora. Beth Moreira, guardando ela entrar. Boa Boa noite, noite, tudo bem? tudo bom, Arlete? Tá me ouvindo? Tá muito alto? Tá dando muito eco? Tá bom assim? Tá travando um pouquinho, para mim, eu não sei para o pessoal se tá travando. Pra mim, eu tô te ouvindo, tô te vendo bem. Tá bom. Arlete, eu já me apresentei, já falei sobre o tema, né? Gostaria que Uhum. você se apresentasse para a gente começar, então, a conversar. Tá joia. Eu sou a Arlete, eu sou psicanalista e eu gosto de trabalhar com a abordagem da psicanálise na terapia familiar. Por quê? Porque eu percebo que ela é o que traz assim mais benefícios para os pacientes e ela tem mais efetividade. Boa noite, minha irmã tá ali. Hum. Beijo, Lê. Boa noite para todo mundo que está entrando também. E aí, a gente faz, eu faço um trabalho, né, clínico já há alguns anos e também sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar a psicanálise. Inclusive é interessante o assunto de hoje, né, Adriana? Porque essa semana eu estive em vários eventos e aí nas palestras, né, que eu tive a oportunidade de fazer pelas ETECs, quero aproveitar o espaço e agradecer às ETECs que têm feito o convite para a gente, e a gente estava falando, né, sobre o público LGBTQIAPN+, e aí a gente acabou falando sobre suicídio, e em alguns momentos vem, né, essa questão da rejeição, e aí a gente acabou tratando sobre esse assunto também, né? Então é um assunto muito relevante e legal que vocês estejam hoje aqui com a gente participar. Aproveita e manda aí aviãozinho, compartilha com o pessoal, para eles virem assistir, né? E poder a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou começar com um exemplo, para quem entrou agora, ele estava falando que vamos abordar a rejeição, mas não é aquela rejeição, vamos se dizer que simples, né? Não é uma rejeição por falta de afinidade, ou por falta de atração, estou me referindo à questão amorosa. Nós vamos abordar a rejeição em geral, mas uma rejeição um pouquinho mais pesada, né? Que sempre entra ali o preconceito, né? Essas questões. Eu vou citar um exemplo, de uma pessoa que conversou comigo, e por isso que eu resolvi fazer essa live, até por conta dessa pessoa que surgiu o assunto. Ela perguntou para mim como se supera uma rejeição, e seria mais ou menos assim. Conheci uma pessoa,
rolou uma atração, tinha afinidade, estava tudo legal. Mas quando eu falei que vivia com HIV, o mundo caiu e eu fui rejeitado. Então, eu queria que você abordasse esse primeiro exemplo que eu te dei, como superar essa rejeição. Ok. Essa rejeição, eu acredito que assim, tem várias vertentes, né? A pessoa se sentir atraída por uma outra pessoa, ok, né? É uma situação do nosso dia a dia. E o fato dessa pessoa ter sido rejeitada, e a gente está falando realmente sobre falta de informação, sobre uma questão que chega a ser até, vamos dizer assim, da educação e uma questão social. Então, o que acontece? Para isso, eu vejo que é o diálogo. Primeiro, essa pessoa, lógico, todas as pessoas que passam por rejeição, como essa pessoa, muitas vezes elas não conseguem lidar com isso sozinhas. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é assim: busque ajuda, né? Olha só que bacana hoje o fato de ter aqui o seu canal que fala sobre isso. Quando eu também apresento meu trabalho, várias vezes já trouxe, né? Porque a rejeição ela é uma das feridas existenciais. Então, o que é importante dizer? Busque ajuda primeiro de uma pessoa que conhece a sua história, que você sabe que ela já não é preconceituosa como essa, até para que você possa desabafar a respeito disso. Agora, se isso não fizer com que você viva melhor, que você siga adiante, lembrar-se que a nossa sociedade ela ainda é muito carente de vários recursos. E um deles é na educação, essa informação. Por isso eu estava dizendo para você, e estou aqui dizendo para o pessoal, uma questão muito interessante que foi abordada essa semana, e eu achei interessante, é o fato da gente estar indo, e achei importante, é o fato da gente estar indo para as escolas, né? Como a educação, ela está precisando ampliar, não é mais só, lógico que tem a sua importância, tá? Sim. Todas as matérias que já são básicas do ensino, as matérias que fazem com que a gente se desenvolva, que a gente tenha uma profissão, a maior parte delas são base, né? E aí, hoje, o que a gente está percebendo, a nossa sociedade está precisando falar mais sobre sexualidade, ela está precisando falar mais sobre identidade de gênero, ela está precisando falar mais sobre o suicídio e a ideação suicida, né? Que são coisas que estão muito presentes na nossa sociedade, infelizmente. Não vai adiantar a gente ir para a negação, né? Então é importante que a gente fale sobre isso, assim como a gente fale sobre finanças. Eu falo para as pessoas como a gente tem carência, né, nesse assunto sobre o dinheiro. O dinheiro, através até de algumas religiões, passa a acreditar que ele é ruim para a gente, né? Que ele, ai, a Margarete, beijo, boa noite. E aí a gente passa a acreditar que ele é ruim, que ele é sujo, que ele não é uma coisa que possa fazer parte da vida das pessoas honestas. Inclusive associam às vezes dinheiro, infelizmente, né, a pessoas que levam uma vida desonesta. Aí onde que eu quero chegar com isso? O quanto esse assunto ele precisa ainda ser conversado. Então, o que é legal, né? Depois, até mesmo se você quiser compartilhar o vídeo, Adriano, trazendo a situação dessa pessoa, Simone, trazendo a situação dessa pessoa, né, que você está trazendo de exemplo, e que ela também possa compartilhar, inclusive com a pessoa que aconteceu essa situação, porque o diálogo, ele ainda é o que amplia mais na vida das pessoas, né? As pessoas vêm para a terapia, eles falam assim, Leti, o que faz com que isso daqui realmente funcione? Eu falei assim, é a sua fala que conduz a terapia. Né? Então a gente não tem ideia. Às vezes a gente acha que a gente ouve as pessoas, mas a gente não ouve as pessoas. Né? Né? Quero dar um exemplo. No dia a dia, eu, na minha profissão, lógico, a minha função já é estar ali, já vou acolher, vou ouvir muito mais do que falar. Depois eu acabo me colocando, dou a minha devolutiva. Mas a minha função é ouvir as pessoas. No dia a dia, o porquê que isso não funciona com um amigo ou uma pessoa próxima? Então, assim, eu vou lá, eu vou conversar com a pessoa, qual que é a tendência da pessoa? Ela vai trazer a história dela. Muitas vezes ela não consegue ouvir a outra pessoa naquela dor que ela está sentindo, né? E aí as pessoas têm muita necessidade de colocar
aquilo que elas estão vivendo. E aí, o que que eu vejo nisso? Que nessa hora é fundamental que seja uma escuta qualificada, tá? Então, assim, lidar com a rejeição, eu entendo essa questão que você trouxe, infelizmente, acontece muito Sim. ainda no dia a dia, na nossa sociedade. No entanto, pode ser importante, velho, pode ser importante que essa pessoa busque também uma escuta profissional, porque a escuta profissional ela pode direcioná-la melhor. O que eu vejo que faltou da pessoa que acabou, né, saindo, não quis saber, a partir do momento que soube que ela era uma pessoa que vivia com HIV. É assim que se fala, Adriana? A pessoa que vive com HIV. Pessoa que vive com HIV. Maravilha. Também tenho estudado bastante seu. Espero logo, logo conseguir falar os termos direitinho. Uhum. Então, assim, essa pessoa, ela vive com HIV. Então, é diferente, assim, portador, tem tantas coisas que já passaram, assim como a questão do travesti para trans, né? Eu estava Sim. falando para as pessoas sobre a diferença, né? O que seria o travesti e o trans. Na verdade, eles são a mesma coisa, só que o travesti passou a ser uma linguagem mais pejorativa, né? Sim. E aí as pessoas hoje já não adotam tanto o travesti. E aí é importante que a gente fale sobre essa questão da pessoa que vive com HIV, porque viver com HIV não significa que você está contaminando todo mundo, não significa Sim. que você está sendo uma pessoa ruim, não significa que você não possa conviver com as outras pessoas, ou até mesmo que você represente um risco. Você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que sente, você é uma pessoa que trabalha, você muitas vezes é uma pessoa que tem família. No caso dessa moça, eu acredito que no caso dessa pessoa, ela estava buscando construir uma família. E aí ela se sentiu tolhida naquilo, tá? A rejeição é sempre um ato de corte, tá? Então, assim, a pessoa, ela se sente tolhida, a pessoa, ela se sente excluída. A rejeição é uma exclusão, né? E aí eu vejo que uma forma de lidar com isso, sem dúvida, seria a pessoa propor para aquela pessoa, ela já entendendo, né, o porquê do afastamento. É bem legal, porque hoje em dia acontece muito por aplicativo, né? Então as pessoas me Uhum. trazem muito, Arlete, comecei a conversar com uma pessoa no aplicativo, e a pessoa se sentiu rejeitada, tá? Por uma determinada situação, mas se sentiu rejeitada. Aí eu falei assim, olha, mesmo que você perceber que não vai mais adiante, né, essa relação, vai lá e fala aquilo que você está sentindo. Pode ser que seja a última vez também que você vai conversar com a pessoa, pelo menos você esvazia o seu coração. Você vai falar sobre aquilo. E para muitas pessoas funcionam, tá? E aí, inclusive, uma delas foi assim: ela tinha como que fala? Ela vivia com uma doença que foi diagnosticada como uma doença rara, e isso foi desde o nascimento dela, tá? E aí isso fazia com que ela não pudesse estar em determinadas temperaturas, tá? Não são todas as temperaturas que ela reage bem, que o organismo dela reage bem, e também alguns alimentos. E aí ela levou isso, né, pro relacionamento, para a pessoa que estava ali conversando, com a intenção de ter um relacionamento. E aí ela percebeu que a pessoa fez muitas perguntas, né? E Uhum. aí aquele acabou se tornando o assunto da noite, lá já no segundo encontro, mais ou menos, né? No primeiro foi tudo bem, você percebeu Uhum. que estava indo legal, né? Sim. Aí a hora que ela tiveram a oportunidade de conversar um pouquinho mais e veio esse assunto, aí a pessoa ficou muito interessada, fez muitas perguntas, e depois o que aconteceu? Apesar de muita afinidade e detalhe, já tinham ficado juntos. Então tinha ali uma coisa a mais, houve uma atração, né? Teve Uhum. assim, foi um encontro bacana. Aí a pessoa foi e mandou uma mensagem, né? Falando que não tinha intenção de dar sequência, né? Que era uma pessoa muito bacana e tudo mais. E aí, como não era a primeira vez que essa pessoa estava passando por isso, aí ela foi e mandou links, inclusive. Falou assim: olha, depois, se fizer sentido para você, mesmo que não queira mais estar comigo,
se informem a respeito disso, porque muitas vezes o que impede a gente de ser feliz na vida é a nossa ignorância. E a pessoa não estava sendo mal educada, ela estava dizendo assim, é aquilo que a gente ignora. Uma pessoa extremamente inteligente, né? Uma pessoa assim, muito de bem com a vida e percebendo que isso tem ainda acontecido na vida dela exatamente por essa questão. Eu vejo que a situação que você traz ainda cabe também na situação da ignorância. Coisas que nós ignoramos por, sei lá, ser um assunto que associa a algo que é negativo, ou então porque as pessoas acabaram trazendo como algo pesado durante muitos anos. Acho que você até pode dizer melhor com relação a isso, né, Adriano? O que você percebe desde do comecinho, lá quando você começou a trazer a sua, vamos dizer assim, a sua história com o HIV, vivendo com HIV, para hoje? Você percebe se mudou muito isso? Se você ainda acaba passando por situações como essa que você trouxe, o exemplo dessa pessoa? Então, bom, na minha época era muito mais difícil, né? Não tinha aplicativo, não tinha a internet, né? Essa facilidade e também não tinha a condição que nós temos hoje, né? Hoje as pessoas que vivem com HIV só vivem com HIV, né? Na minha época, não. A pessoa vivia, no meu exemplo, eu vivia com AIDS, né? Porque eu já estava avançado, já estava sempre doente, então era mais difícil, era mais pesado, em questão de relacionamento, era um risco, claro, era um risco, porque eu podia infectar, né? Eu podia infectar a pessoa que estava comigo, então era muito, muito mais complicado. E mesmo assim, eu consegui, né? Tive um caso de rejeição também, que eu até conto nas minhas histórias, que eu namorei por 3 meses uma menina e no final desses 3 meses ela veio falar para mim que não ia dar porque a família dela não ia aceitar, né? Então, para mim foi assim, foi um choque, mas assim, tudo bem, entendeu? Tudo bem, vida que segue. Fiquei lá meio ruim umas semanas, duas, mas vida que seguiu. Hoje tá tudo muito mais, vamos se dizer, simples. A informação tá aí, né? A informação tá aí, ó, na palma da sua mão. Então ninguém pode falar assim, ah, não, é porque é falta de informação. Não, é falta de interesse, né? Falta de interesse, porque a informação tá muito fácil. E hoje as pessoas que vivem com HIV, além de estarem vivendo uma vida normal, não transmite mais o vírus. E isso eu estou dizendo aquelas pessoas que se cuidam, que se tratam, tá tudo certinho, tomando seus medicamentos. Então, não tenho mais porquê hoje, eu estou falando hoje, em 2022, não tenho mais porquê uma pessoa virar para outra e falar, não, vou ficar com você porque você tem HIV e você vai transmitir para mim. Não tenho porquê mais. Então, hoje, assim, na minha percepção, não deveria acontecer. É justamente essa questão, é a ignorância e a falta de interesse. Porque, assim, eu até comentei, bom, se ele tivesse muito interessado, se ele gostasse muito, ele ia se informar, ia ver, né? Ou até mesmo, às vezes, o que acontece é que o baque é tão forte que a pessoa fica sem reação, porque ela mesma podia falar assim, olha, eu vivo, a pessoa mesmo podia falar, eu vivo com HIV, mas eu vivo uma vida normal, você não vai correr nenhum risco, por isso, entendeu? Hoje, no Instagram, tem várias pessoas que vivem com HIV, que fazem trabalhos lindos de informação, tem médicos, tem pessoas que vivem com HIV, e ali, a informação está toda ali, só não vê quem não quer. Então,
assim, o que eu conversei com ela foi o seguinte, eu falei assim, olha, não se abale, não se abale, tenha a sua autoestima, se ame em primeiro lugar, e outra, se a pessoa não quis estar com você, é porque você não merecia ele. Porque você vai ficar com uma pessoa que não te aceita por ignorância, porque é por ignorância, né? E conseguir meio que mostrar através das minhas experiências, falar assim, olha, pode não ser a primeira nem a última rejeição, mas uma hora você vai achar uma pessoa Uhum. esclarecida e uma pessoa que seja melhor que essa, porque é o que eu falei, eu passei por muitos momentos de preconceito, de rejeição, e eu passei a lidar com isso da seguinte maneira. Se a pessoa não quer estar convivendo comigo, é porque não serve para estar no meu círculo de convivência. Sem dúvida. Entendeu? Então não serve. Então eu comecei a agir assim. E eu ia pensar em mim em primeiro lugar, né? E não Sim. por defeito, falar assim, é porque eu tenho HIV ou é porque não. Não, a pessoa não quer estar comigo porque ela não merece estar comigo. É exatamente Uhum. isso, né? Mas é complicado, nem todas. Para a gente chegar a essa evolução de pensamento, leva um bom tempo, né? É um Não tenho trabalho dúvida. muito, assim, Mas uma demorado. coisa que é muito legal é que isso que você está trazendo aqui, o fato de você ter transformado a sua história num perfil, num canal, em algo que você compartilha com as outras pessoas, isso é incrível. Já é uma das ferramentas que pode ajudar essas pessoas, né? Por que que uma pessoa que vive com HIV vai querer vir aqui e contar a história dela? E daí? Né? Na verdade, as pessoas podem contar a história da vida delas por várias questões. Sim. Hoje eu tenho um contato com 4 pacientes que são, né, pessoas que vivem com HIV. Cada um deles tem uma história diferente, então é importante que as pessoas saibam por que, que é legal a gente trazer aqui, que a informação é que vai libertar a gente. Eu considero a informação libertadora, Sim. simplesmente assim. Eu vejo que a, cada pessoa ela acaba passando por essa experiência de uma forma, que nem no seu caso, foi por você já ter trazido, já ter chegado com uma doença, uma questão, e aí, através daquela, ali no trâmite, no dia a dia, na rotina, acabou acontecendo de ser infectado, né? E é o que você está dizendo, nos últimos anos, isso mudou bastante. Sim. Eu, por exemplo, tenho lá a experiência de uma pessoa que foi no nascimento, né? Então, ela é dessa geração, agora ela está ali na faixa mais ou menos dos seus 30, né? E aí ela veio de pais já Uhum. com o HIV, né? E aí também era uma pessoa que estava na época fazendo lá o seu tratamento, não sabia, né, disso, e aí um acabou, vamos dizer assim, passando para o outro, eles viveram isso e de qualquer forma ela nasceu, ela é uma pessoa saudável desde o início da vida, porque eles já detectaram dentro do útero e aí o processo dela é desde os primeiros momentos de vida. Uhum. E aí o que, que acontece? Uma outra pessoa, ela trouxe, que foi o fato dela viver, né, com a, a experiência na área da saúde, e aí ela acabou passando por isso, por tratar, né, as pessoas. Teve um momento que ela acabou sendo, isso é muito antigo também, já é uma pessoa que tem, tá na faixa dos seus 66, se eu não me engano, e é muito legal, né? E aí Sim. essas pessoas inclusive me deram a liberdade de trazer aqui hoje para a gente falar quanto é importante vocês verem. Ó, um deles, por exemplo, é uma pessoa que é uma doutora, na verdade, né? Ela está na área da saúde, é uma pessoa que continua vivendo, ela depois se apaixonou, ela já teve uma pessoa muito bacana na vida dela, uma pessoa, inclusive, que fez muita diferença na vida dela, porque conseguiu fazer esse trabalho de autoestima, é uma pessoa da área da saúde também, acabou trabalhando
essa questão lá na mente dela, e foi muito legal. Você vê que, assim, como tem gente bacana, a gente está trazendo aqui, porque é a ideia hoje, né, falar sobre a rejeição, mas não tem só gente que, poxa, então você não serve para mim, você vive com HIV, então você não serve para mim. Não, a gente percebe que quando tem informação, quando tem conhecimento, quando tem interesse, como o Adriano falou, sim, a gente consegue realmente ser um ser humano melhor, a gente consegue com isso conhecer pessoas incríveis e a gente pode com isso ter uma história maravilhosa, né? E sim, aí, o que é bacana é que essas situações, eu percebo que assim, tem doutores, né? Tem uma pessoa que é um empresário, né? O dele também é uma outra situação. Aí tem uma pessoa que ele vive com essa questão há muitos e muitos anos, e aí ele traz histórias diferentes, como ele superou tudo isso, e uma coisa que ele fala assim, Arlete, desde sempre, a terapia, ela faz muita diferença para a minha vida. Então, uma coisa que eu quero aproveitar já o espaço aqui, as pessoas que vivem com HIV, não importa a sua história, não importa como foi que isso aconteceu na sua vida, um momento em que vocês se permitirem, vá fazer o seu trabalho de autoconhecimento, vá olhar para isso, porque uma questão importante, Adriano, a pessoa que de alguma forma vai viver com HIV, indiferente de como isso aconteceu na vida dela, ela tem uma ferida existencial, tá? E ela tem a rejeição lá no inconsciente dela, tá? sim. Então, um dia, o fato disso ter vindo para você é porque também acontecia isso. Hoje eu vejo que você já transformou isso numa coisa boa. Então eu não vejo que você tenha a mesma dor que você tinha lá atrás, tá? Não, E aí, isso é muito legal. Eu só quero que as pessoas saibam assim, nossa, Arlete, então toda pessoa que vive com HIV é rejeitado. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é um processo que a gente identifica que as pessoas que são as pessoas que vivem com HIV, elas têm a ferida da rejeição, assim como elas também podem ter outras. Elas vão tratar outras coisas lá também. No entanto, a pessoa que também atrai uma pessoa com HIV, sem dúvida, ela também tem a rejeição. É por isso que nessa hora, uma pessoa acaba tendo dificuldade de entrar em contato com aquilo, porque aquilo está dizendo a respeito dela também. sim, Tá? Então a gente não está falando de ninguém aqui, a pessoa não ficou puta porque ela é o alecrim dourado, né? Não existe não, isso, né? Ela também está dentro daquela esfera, tá? Aquilo faz parte dela, já é uma dor dela. Então eu não sei se eu vou suportar também essa condição do outro. Já é a minha condição, a minha já está muito pesada para mim. Então eu não sei se eu dou conta da condição do outro. É dessa forma. Por isso que é importante fazer esse trabalho de autoconhecimento, porque a rejeição ela é muito, muito difícil mesmo de lidar. Eu nem vou dizer, não vou mentir para ninguém que seja uma situação fácil, mas através do diálogo, através de um trabalho de autoconhecimento e isso tudo que a gente tem trazido aqui, informação, né, entendimento sobre isso, conhecimento, compartilhar isso que você está falando. Esses profissionais que têm falado, eu estou adorando. Tem vários já que eu estou uhum, seguindo também. Como é importante, como é rico. É um, sim, é um discurso muito, muito importante hoje, no momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se sentir à vontade de falar sobre isso, que venham pessoas da política, que venham pessoas da educação, que venham pessoas da segurança. Quantas pessoas que vivem com HIV já não foram, sei lá, passaram por situações de violência? Não, não acontece isso, Adriano? sim, sim, principalmente no, é, quando se junta, né, a questão de gênero e de orientação sexual aliada com HIV, né, mistura tudo, né, todos os Uhum. preconceitos, todos os tipos de rejeição, é tudo misturado, entendeu? E acaba acontecendo até atos de violência ou é, rejeição dentro da família, né? Às vezes a pessoa, eu saí do armário e revelei para minha família a minha orientação sexual ou o meu gênero que eu me identifico. Ah, tudo bem, ficou meio estranho e tal. Aí a hora que ela vai e revela, olha, eu revelei que eu fui infectado com HIV,
Aí mistura tudo e parece que vira Uhum, uma bomba, né? É um outro caso também exatamente. que eu tive uma conversa que foi uma bomba, tipo, a hora que revelou a sorologia, né? Olha, eu estou com HIV, bom, foi rejeitado, ficou completamente sozinho. Amigos viraram as costas, a família virou as costas. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é inconcebível, né? Hoje em dia, né? Em 2022, gente, a gente já passou do século XVIII, não estamos mais na Inquisição, né? A gente está em 2022, então é a falta da informação, a falta de entender as coisas, né? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, e assim, não adianta você procurar a informação e não entender, ou entender do jeito que você quiser, né? É, Do é jeito que é você, conveniente, né? o que é conveniente. Ah, eu vou pegar só o que é conveniente para mim. Não, é você entender o geral, o tudo, e absorver, né? Não adianta você passar só o olhinho ali. Legal, pá. Não, é procurar entender, né? Que nem você falou, as histórias são muito diferentes, realmente são diferentes. Se eu for pegar a minha história, que vem de lá de 1985 até hoje, eu não posso comparar a minha história com a história de alguém que vive com HIV há 7 anos, há 15 anos. É uma história completamente diferente. Não que foi, que não, que para mim foi mais difícil do que para ele. Não, porque é uma questão psicológica também. Para mim foi muito difícil, psicologicamente, fisicamente, é, muitas coisas. Agora, para de repente, para uma pessoa que se vê agora é, com HIV, às vezes é até mais difícil do que foi para mim naquela época que era horrível, né? Porque era Uhum. uma questão que eu falo que é muito importante, é a questão psicológica. Se você está fragilizado psicologicamente, qualquer coisa vai te abalar. Qualquer coisa, uma Sim, rejeição ou um resultado de um exame, né? Qualquer coisa vai te abalar, né? Coisas uhum. mínimas vão te abalar. E é aí que você começa a encarar as coisas, ou você encara com leveza, ou você encara Sim. como um monstro, né? E eu tenho visto muito isso, que as pessoas têm encarado muitos monstros que não existem Uhum. por falta de É disso que você informação. está trazendo, das pessoas associarem, né? Quando assume, vamos dizer assim, a pessoa resolveu sair do armário, né? Que é um termo muito comum. E aí, com isso também vem a questão da pessoa viver com HIV. É importante a gente já deixar claro que, assim, a pessoa, a comunidade LGBTQIAPN+, ela não significa que, assim, igual promiscuidade. As pessoas têm que também se informar a respeito disso. A Sim. promiscuidade, ela vem de caráter. Pode ser do cis, pode ser do hétero. Isso não tem a ver nem com orientação, isso não tem a ver nem com identidade de gênero. Isso é do ser. Isso vem de cada pessoa, indiferente do que ela está escolhendo para a vida dela, tá? Com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai viver, ok? Isso é diferente. E aí as pessoas acabam vendo essa comunidade como promíscua, e aí quando essa pessoa trouxer também que vive com HIV, aí fica nesse assunto, que é o que você está falando, É o se transformou estigma. num monstro. É o estigma. Totalmente. E aí isso é muito ruim, porque isso vai passando, isso inclusive é mais uma doença, tá? Tem um estudioso que eu gosto muito, e aí ele falava que isso se chama peste emocional. Tudo aquilo que a gente colocou, já que a gente taxou, rotulou, isso se torna uma peste. E a nossa sociedade, como você está dizendo, hoje no ano de 2022, a gente ainda tem muitas pestes emocionais. E uma delas é esse preconceito, é você associar uma coisa com a outra, porque para você parece que assim, então eu vou
resumir a história, eu vou querer sair do discurso. A pessoa já vai lá e fala assim, é isso aí, não vou querer entender assim. Arlete, imagina, como assim? Como que uma coisa não tem a ver com a outra? Gente, não tem, tá? São coisas distintas. Aquilo que a pessoa escolheu para a vida dela enquanto orientação e a questão da identidade de gênero, a gente, de longe, está falando aqui, são coisas diferentes de Sim, falar sobre DST. Uma coisa não tem a não ver tem com a nada a ver. outra. O Claro. importante é a gente falar sobre isso, é a gente estar disposto a falar sobre isso, que é o que o Adriano está trazendo, muito sabiamente. E assim, não adianta você vir aqui e ver, né, o canal, você vê o perfil, e é o que você está falando. Então vamos olhar só um pouquinho. Aí a pessoa está lá, tem dificuldade de enxergar, e ela coloca óculos. Tá. Aí já. Não, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa mais profunda. É Sim. igual essa pessoa, né? Se ela realmente quiser viver com uma pessoa que seja disposta a, sei lá, construir alguma coisa com ela, viver uma história com ela, realmente tem que valer a pena. É o que você falou. Essa pessoa não é merecedora, Sim. né? De realmente estar com alguém que está ali, que está se dedicando, que tem uma vida. As pessoas que vivem com HIV, elas também vivem com outras pessoas e vivem de uma forma muito educada, de uma forma muito tranquila, harmoniosa, estou dizendo exatamente pela experiência que eu tenho de conviver. São pessoas que elas malham, elas estudam, elas se reúnem, né, com os amigos, elas podem beber. Achei legal o dia que você colocou o vídeo, né, Uhum. tentando já esclarecer para as pessoas coisas muito, muito simples. Olha só as perguntas que vêm. E é importante que venham, gente. Cada vez mais tragam perguntas, né? Tenham curiosidade de saber. Porque não é um ET, é uma pessoa, Né? tá? É uma pessoa numa condição diferente, tá? Assim como a moça que apareceu. Ela veio lá com uma síndrome rara e ela cresceu e ela se desenvolveu e ela seguiu na vida e ela se tornou uma pessoa incrível, cheia de potencial. Então, não limite o ser humano, né? A gente tem muito isso na nossa cultura, infelizmente, tá? Sim. Isso já tem a ver muito mais com a cultura ocidental e, infelizmente, com a nossa cultura no Brasil. Eu não gosto de generalizar, tá? Não é todo mundo, mas a gente ainda tem isso. A gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima, tá? Então, um ponto também importante que você trouxe sobre a rejeição, a gente trabalhar a autoestima. Quanto mais a pessoa trabalha a sua autoestima, ela consegue lidar melhor com a rejeição. Então, foi uma situação bacana também, o fato de você ter trazido a história com essa pessoa, né, uma moça. E aí, o que eu vejo nisso? Trabalhar a autoestima. O que é trabalhar a autoestima? Trabalhar a autoestima hoje, no mundo em que a gente está longe de ser alguma coisa voltado para a estética, né? Está longe de ser alguma coisa que você só vê quando você está olhando para a pessoa. É algo que você ouve, é sobre o que aquela pessoa fala, é sobre o que ela transmite, é sobre aquilo que ela representa naquele entorno, né? Por isso que, assim, falar sobre uma comunidade que tem sofrido ainda tantos preconceitos, eu sinto que me fortalece. Sim. Porque, assim, eu vou falar do quê? Vou falar de alguma coisa que já está muito grande? Legal, se todo mundo está aí, está feliz com isso, bacana. Mas quando você olha para aquilo que ninguém está querendo olhar, aquilo de alguma forma te fortalece. Por que a gente não vai falar sobre isso? Eu tenho medo de ser excluída? Eu não. Eu também não. É engraçado porque tem pessoas que até estranham, né, o fato de um homem cis, hétero, abordar muitos assuntos sobre LGBT, entendeu? Porque assim, eu sempre tive convívio. Eu trabalhei em ONG, eu sempre tive convívio. Então, para mim, não vejo nada, isso não me afeta em nada, não me muda em nada, né? A questão de eu tenho a minha orientação sexual, eu sou homem, cis, hétero. Não é porque eu tenho amizade com alguém que é diferente de mim que eu vou me tornar aquela pessoa. É isso que as pessoas não entendem.
Não é porque eu estou Exato. andando com pessoas que têm a sua orientação sexual, têm o seu gênero diferente do meu, né, a sua identidade de gênero, que eu vou ser. Isso não vai afetar a minha cabeça, eu não vou, né? Muita gente fala assim, ah, as crianças, imagina a criança vai ver. Gente, a criança ela já nasce com a identidade dela, ela já sabe, Sim, né? Eu acho que você vai poder falar melhor do que eu, mas ela já tem definido, né? Eu vejo isso no meu filho, ele já tem. Tanto é que eu vejo isso nele que eu vira e mexe estou corrigindo ele porque ele é machista. Uma criança de 7 anos machista. E eu vivo olha, corrigindo ele, né? Então, não é, ninguém muda ninguém assim. Ninguém vai mudar a orientação sexual, ninguém vai mudar o gênero, influenciado por outra pessoa. Não, sem dúvida. não vai acontecer isso, né? Isso é importante trazer, né, Adriano, dentro da sua, até dos desafios que vieram para você ao longo da vida, né, das situações que você passou, tanto por estar numa condição, né, diferente, como você trouxe, e é porque as pessoas elas têm muita repulsa, né, por aquilo que é diferente delas. Então essa também é uma questão importante. Para a gente trabalhar a rejeição, e uma questão até interessante que você trouxe sobre isso acontecer num relacionamento, pessoas que estão ali para se envolver, e eu, por exemplo, vejo muitas pessoas terem uma frustração muito grande, se sentirem rejeitadas no ambiente de trabalho, tá? Então, tem pessoas que trazem, que estão sentindo que, assim, eu sou, sem dúvida, alvo de preconceito, Arlete, estou sentindo que tem um bullying no trabalho. E isso também é muito complicado. Ó, a rejeição, ela, inclusive, é um tipo de bullying, né? Se a gente olhar para que para essa para essa situação, né, quando a gente está falando sobre a identidade de gênero, ou quando a gente está falando aqui da pessoa que se sente rejeitada, é muito legal que a gente veja o quanto isso é mais comum do que a gente imagina. Então, isso sendo uma situação mais comum do que a gente imagina, então é bom que a gente não pare, não se negue a olhar para isso. Muito parecido com a situação que nós estamos trazendo aqui da gente falar uma coisa que está muito mais presente na vida das pessoas hoje, que a gente está hoje num momento em que as pessoas estão tendo oportunidade de ter voz sobre determinados assuntos, e é isso que você está trazendo também. Um homem cis hétero, eu, uma mulher cis hétero. E por que eu não posso falar sobre isso? Pois é, Tá? E o porquê que a gente teria que viver determinadas coisas, porque assim, isso não significa que não faça parte do meu dia a dia. Eu posso hoje estar entre outras pessoas e eu não preciso achar uma coisa normal essas pessoas serem maltratadas pela orientação delas ou pela identidade, ok? E por várias outras coisas, porque de repente ela é de uma etnia, porque ela é de uma raça, porque ela é de uma determinada profissão, tá? Uma pessoa uma vez me criticou porque eu estava no hall do condomínio, onde eu tenho consultório, onde eu converso com N pessoas e as pessoas me tratam por doutora, porque eu estava conversando com a pessoa que é a pessoa que recolhe o lixo. Eu disse, olha, primeiro que eu sempre conversei, e segundo que eu vou conversar quantas vezes eu quiser, né? Aí a pessoa foi e falou porque me viu na padaria comendo um lanche com essa pessoa. é um absurdo, né? Qual o problema? Porque não é uma E pessoa, assim, porque ela recolhe o lixo, ela deixou de ser um ser humano, né? Essa é a ok? questão, essa é a questão, né? Sim. É, Às vezes eu me acho, né, estranho, porque eu saio na rua e aí o trajeto que eu faço para o trabalho, eu dou bom dia, né, aham, para a pessoa que limpa a rua. Se ele vai me responder, aí já é dele, é, mas que eu, um dia eu dou.
É, tá? Porque teve um momento, pode falar. não, pode terminar a sua conclusão, que aí depois eu vou voltar numa fala sua também, que eu achei que é bem importante também. Pode terminar a sua conclusão. Então, essa questão, né, do bom dia é muito legal, porque teve um momento, né, ainda estava na época que estava estudando, e a gente foi para as ruas e a gente foi fazer, né, um trabalho, eram vários tipos de atividade. E tem algumas funções na nossa sociedade, algumas profissões, que é como se a pessoa tivesse colocado um uniforme e ela ficasse invisível. Então, falaram assim, os grandes super-heróis que a gente não vê, mas eles Uhum, usam uma capa ou um uniforme invisível, que são aquelas pessoas que, assim, a pessoa às vezes passa por eles, quase passa em cima, tropeça, uhum, não sei o quê, mas como se não tivesse visto, né? E aí falou do carteiro, aí falou do lixeiro, falou da pessoa, né, que também limpa a rua, que inclusive tem um outro nome, aí falou sobre algumas profissões. As pessoas que panfletam, né? Você uhum. muitas vezes olha para o papel, você tem interesse em saber o que a pessoa está fazendo a propaganda, mas você não olha para a cara da pessoa. É, Você nem cumprimenta a pessoa e nem agradece porque ela está te entregando alguma coisa, né? Então é uma situação bem curiosa. Era isso que eu queria dizer. é. Então, uma fala que você disse que eu, como um homem cis, hétero, né, falando do mundo LGBT, você como uma mulher cis, né, hétero, uma fala muito importante também é a questão que a gente fala do HIV. Você precisa ter HIV para falar sobre HIV? Não, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Não precisa, né? Não precisa, porque a informação é boa para todos. É aquela questão que eu falei que eu falei anteriormente, que às vezes as pessoas pegam as informações que são convenientes. Então, tipo assim, ela vai lá, entra no meu perfil, vê, tá falando sobre HIV, eu não tenho HIV, para mim não interessa. Isso é Mas como assim não interessa? Tem que interessar, né? A gente tem um grande problema no nosso país, que é a questão das pessoas não serem politizadas, por quê? Porque não se interessam por política, né? verdade. Ah, mas eu não sou político. Tá. E nem por isso você não vai se informar, você não vai se interessar. Ah, eu não tenho HIV. Tudo bem, você não tem HIV, mas você sabe se de repente uma pessoa que é do seu convívio, ela não vive com HIV? Você não sabe, às vezes a pessoa ela não consegue se abrir e de repente se você tiver conhecimento, né? Se você tiver o conhecimento e de repente essa pessoa vê a segurança em você, ela vai poder se abrir com você. E você já conhece o assunto, você vai poder, entendeu? Até ajudar. Então, é essa questão do egoísmo. As pessoas são muito egoístas, elas querem o que é interessante para elas. Não interessa. Ah, não tenho HIV, não quero saber, né? Ou seja, aí aprende pela dor, né? É aquela velha questão, vamos aprender pela dor. Então, eu só vou querer saber sobre HIV quando eu tiver HIV, entendeu? Então, ela não O se Adriane, formou. na verdade, assim, se um dia eu tiver HIV, né? Então a Se um pessoa ela vai dia, colocando várias condições. Aham. sim, E aí sim, uma coisa que entra, né, na parte psicológica é assim, o ser humano, ele sempre tem que ter um ganho, tá? Existe esse termo, né? O ser humano, ele tem determinadas atitudes na vida dele, que nem no caso, ele não dar bom dia para uma pessoa X, ou alguém, é até complicado isso, mas eu já ouvi isso de várias pessoas. A pessoa que não cumprimenta aquele profissional que eu estava falando, o profissional que recolhe o lixo, a pessoa que varre o chão, ou aquele que está entregando uma correspondência, qualquer coisa nesse sentido. A pessoa que serve comida também, né? Acontece uhum, bastante. Os merendeiros, as pessoas que fazem isso em restaurantes, né? Uma situação assim. O que acontece? Elas
é como se elas parecessem menor do que várias outras pessoas da sociedade. Então, por exemplo, assim, eu estou chegando lá para comer. Então, assim, eu sou a pessoa que sou o cliente. Gente, a pessoa que está me servindo, o trabalho dela é importante também. Sim. Assim como o lugar onde eu trabalho, que é o caso lá do colega, né? Eu fui tomar o lanche. Se ele não fizesse o papel dele, o lugar não seria da mesma forma como é, né? Não teria a mesma, não seria tão agradável, não seria um lugar tão aprazível. Então é importante que as pessoas também percebam isso. Infelizmente, esse comportamento que você está trazendo, né? Como as pessoas lidam com isso, o fato delas assim, eu tô alheia, não sei o quê. Porque o ser humano, ele sempre precisa ter um ganho secundário, tá? Ele quer sempre estar com, ele quer alguma coisa, a questão do ser conveniente, tá? Então, o fato de ele sempre achar que só vai fazer, só vai se envolver com aquilo, só vai estudar sobre determinado assunto, só vai aqui acompanhar a nossa live, ou só vai, de repente, compartilhar isso para frente, se ele tiver um ganho, né? Então, e isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. Aí, isso também é o exato oposto lá com relação à rejeição, tá? A pessoa, ela já fica na rejeição, por quê? Porque ela já não sentiu que teria esse Esse ganho. Então, ganho. onde eu não tenho ganho, eu Rejeitar. rejeito. Onde eu não me sinto acolhido, onde eu não, aquilo não vai me trazer benefício nenhum, eu não tenho vantagem. Então, e aí sim, essa realmente é uma visão bastante ocidental. E aí, infelizmente, sabe onde é que cabe isso? Aquilo que a gente chama de jeitinho brasileiro. Uhum. Essa é uma parte bem complicada. É verdade, é verdade. É bem complicado essa questão, perdão. Essa questão da rejeição é bem complicada, é como você falou, porque assim, é, se de repente a pessoa, vamos supor, chega para conhece alguém que vive com HIV, mas essa pessoa vai oferecer para ela algo a mais, né? Vamos dizer, ter uma condição financeira maravilhosa, né? Tem, tem fama, tem não sei o quê. Você acha que a pessoa vai pensar, mas ele vive com HIV? Não, aí a pessoa vai se interessar. Deixa eu pesquisar, deixa eu ver se eu corro algum risco para ver se vale a pena, né? Essa questão. Agora, se a pessoa o que ela tem para oferecer é só o quê? O amor, o caráter, né? O carinho. Aí o outro já vai pensar duas vezes, né? Eu não estou generalizando também, mas é que a maioria das pessoas, né? Infelizmente, uma grande maioria, porque o nosso país é capitalista, é materialista, então a maioria das pessoas tem esse pensamento, foi criada com esse pensamento, né? De sempre ver o mais, né? Como você falou, o jeitinho brasileiro. No que eu vou me beneficiar, né? No o que eu vou ganhar com isso, né? É, é complicado, é bem difícil, né? De você conseguir mudar esse pensamento. Mas é o que eu falei, é o conhecimento, né? A Sim. informação, o conhecimento é que faz a gente mudar. E principalmente o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente se entender, porque uma pessoa que não se entende ela própria, como que ela vai fazer com que os outros se entendam ela, né? A comunicação, é o que eu falo às vezes, é, eu consegui lidar com muitas coisas por causa da comunicação, né? Porque, de repente, o modo como você fala, né? Os meus relacionamentos, eu consegui levar algo. Um não deu certo, mas não foi por nada a ver com questão de HIV, nada. Mas, assim, os meus relacionamentos deram certo porque comunicação, modo como eu comuniquei, né? Como eu falei, olha, eu vivo com HIV, então o jeito como você expressa, como você informa, né? Vale muito, porque se você vai como ou se você vira e se põe numa situação de coitadinho, já ninguém gosta. Ninguém gosta de coitadinho, né?
Se você se põe numa situação agressiva, né? Tipo, olha, tem HIV, é isso, quer, não quer, não quer, também não é legal, né? Uhum. Então, a pessoa tem que fazer as coisas com leveza, levar a informação, conversar, o diálogo, mas antes disso ela tem que ter o quê? Um grande autoconhecimento, né? Conhecer bem, né? Eu acho que é muito importante, a maioria das pessoas que estão fazendo isso hoje, eu vejo que tem um grande conhecimento, você conhecer o que você tem. Eu vivo com HIV, então deixa eu pesquisar para saber o que, que é, né? Deixa eu pesquisar. Vamos pesquisar a fundo, né? Que nem eu, quando eu me vi já sabendo ler, escrever e tal, eu fui saber sobre hemofilia, eu quis pesquisar, eu quero saber o que, que é hemofilia, né? Da onde que veio a hemofilia? Então, eu peguei toda a história da hemofilia, desde a Bíblia lá, que tem uma passagem que cita uma criancinha que morreu quando foi fazer a circuncisão, morreu de sangrando, Olha só. entendeu? Então, diz que é o primeiro relato da hemofilia, está na Bíblia. E até os reis, né? O filho do czar da Rússia. Então, eu fui destrinchando para conhecer a história da hemofilia, a mesma coisa depois com o HIV. Né? Quando eu me vi que eu podia, que eu tinha condições, né? Hoje está tudo muito mais fácil, muito mais prático. Naquela época era livro, biblioteca, né? Então era um pouquinho mais Verdade. complicado, mas procurar saber, entendeu? Primeiro, vou entender o que eu tenho. Segundo, eu tenho que me entender. Como que eu encaro isso, né? Como que eu vou encarar isso, né? E me aceitar. Em primeiro lugar, me aceitar. Eu tenho essa condição, o que, que eu tenho que fazer para estar bem? Isso. Então, vamos aceitar, eu tenho que fazer isso e eu me aceito. Muitas vezes, eu já vi muitos casos das pessoas, a própria pessoa se rejeita. Entendeu? A própria pessoa já vem negativa. Ah, mas não, ninguém vai me querer porque eu tenho HIV. Ah, mas não. Uhum. Eu falo, gente, não. Você não é o HIV, você é uma pessoa. Você tem Exatamente. sentimento, você tem caráter. Adriane, você É tocou num ponto completamente muito diferente. legal agora, tá? A rejeição, ela é uma projeção. O outro te rejeita na proporção que você se rejeita, tá? Mesmo nessa situação que você trouxe, eu acho até legal, né? Se a pessoa de repente estiver assistindo, que ela saiba. A gente só atrai aquilo, tá? Que de alguma forma a gente está mandando para a pessoa também. Isso tem a ver, não estou falando de espiritualidade, eu acredito muito na energia, até porque nós somos Uhum. regidos por energia. O mundo todo tem muita energia, a Terra, né, ela é imantada, então a gente está aqui hoje numa esfera de energia. A questão é que ela é inconsciente. Eu atraio aquilo que inconscientemente eu tenho dentro de mim. Então, você acabou de falar uma questão muito interessante, volta naquilo que a pessoa que vive com HIV, o fato dela estar nessa condição, ela já tem lá uma ferida existencial da rejeição. Então, como que ela não vai viver a rejeição com a outra pessoa, que ela mesma a rejeita? E aí foi o que você falou. Você foi transmutando tudo isso. À medida que você se conheceu mais, você buscou conhecimento e você buscou autoconhecimento. O nosso processo de autotransformação, ele é incrível. Ele passa por várias etapas e ele vai libertando a gente. E parece que assim, é como se você entrasse numa prisão, mas tem assim, tem uma portinha, aí você vai lá, você abre, aí tem uma outra portinha, você vai abrindo várias. Imagina você chegando nesse lugar com um molho de chaves, né? Uhum. Então, assim, são várias delas que você vai abrindo até que você vai se sentindo muito melhor com relação a isso. E uma questão muito legal que me veio agora, você falando sobre essa trajetória, né? Lá desde a hemofilia. Então, como que foi isso? Como que é hoje ser uma pessoa que está falando até sobre essa informação, está passando isso para o mundo, está levando isso adiante?
Faz um curso disso, Adriana. Como viver, né, uma vida positiva, né, com o HIV. Mas assim, mostra para as pessoas, olha, quais são os livros que você tem que ler, quais são os lugares que você Uhum. tem que passar, quem são as pessoas que mudou, que de qualquer forma mudaram o seu jeito de lidar com isso. O que você precisou fazer? Qual foi a sua trajetória? Porque a gente tem os nossos mentores, né? Eu Sim. gosto muito de falar as pessoas que influenciaram na minha formação. A pessoa que eu sou hoje é um conjunto de coisas que eu fiz para poder chegar até aqui. Para a gente estar aqui hoje, né, batendo esse papo. Então, Uhum. isso pode ser muito legal, né? De repente, pode começar como uma ideia simples, mas não tenho dúvida de que tem muita coisa. Pode, inclusive, ser o módulo 1, né? O módulo 2, o módulo 3, porque olha quantas coisas aconteceram, né, na trajetória. A minha ideia inicial era tipo palestra, sabe? Palestrar, Também, também. falar, porque eu gosto do público, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, né? E falar. Eu gosto de ver a reação, de ver as dúvidas, porque aí eu vou assim desenvolvendo, né? Meu objetivo não é ainda, quem sabe um dia, é palestrar, falar sobre todas essas fases e, e é o engraçado que nem você falou, no que você se baseou, eu me baseava muito nas minhas paixões. Eu me reerguia, eu me repaginava, eu mudava nas minhas paixões, que é o cinema e a música. Então, através disso, eu conseguia mudar muita coisa, muito pensamento, num filme que eu assistia, numa música que eu escutava, né? Então, é muito engraçado isso, né? É, minha mãe, né? Minha mãe foi uma mentora muito grande na minha vida, né? Minha mãe me ajudou muito, 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 né? Fiz terapia, né? Mas eu fiz a terapia assim na época de adolescente, né? E eram coisas diferentes, eram revoltas que eu tinha porque eu não podia estudar nem trabalhar. Então a terapia que eu fiz era voltada a essa questão. Agora, o restante foi um pouco também de questão religiosa, que eu frequentava uma religião e eu aprendi muita coisa, eu estudei muita coisa, né, de todas as religiões, né? É o que eu falo, eu não preciso ser de uma religião para entender todas as religiões. Em todos os assuntos é a mesma coisa, né? Que nem, por exemplo, eu não preciso ser do mundo LGBT para eu entender o mundo LGBT. Eu quero entender, entendeu? Uhum. Eu quero entender, eu quero ter informação, eu quero saber o como eu falar, né? Eu quero saber como é que funciona, eu quero saber quais são as dificuldades, para de repente eu até poder ajudar, né? Eu tive uma live, acho que a minha penúltima live antes dessa foi com, o, com a Lisandra Brunelli, que é Miss Gay, que foi Miss Gay Brasil, né? É o Luciano, né? Ele é um homem cis gay, e ele usa um personagem, que é a Lisandra, e participava de concursos. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu vibro, assim, puxa, é muito legal, entendeu? Essa questão dele ser um homem cis, ser gay. E aí eu quis trazer para quê? Porque as pessoas às vezes confundem, mas porque se você se veste de mulher, por que que você já não vira mulher? Não, ele não é. Ele é um homem e ele se identifica como homem, mas a orientação sexual dele é outra, entendeu? Então, eu acho muito legal o conhecimento, né, em geral. O conhecimento em Uhum. geral. Você Às vezes as conhece. pessoas elas são as pessoas têm várias paixões, né? E tem muitas pessoas que elas
direcionam a energia dela, até porque todo mundo nasce com uma quantidade de energia, e aí vai muito da onde a gente vai colocar a nossa energia. A minha acaba sendo muito parecida com a sua nesse sentido, né? O conhecimento ele me alimenta. Então, o fato da gente gostar disso, da gente querer se apropriar de assuntos, inclusive, que não estão ali, não fazem parte da nossa essência, mas não significa que eu tenha que ignorar isso, né? Uhum. Eu não vou repelir. E aí é até importante, né, que a gente passe isso adiante no sentido das pessoas verem, poxa, o que, que vai mudar na minha vida eu saber de um assunto que, sei lá, não diz a meu respeito. E por que que não diria? Se isso vai fazer, inclusive, com que você Conviva viva melhor melhor. na sociedade. Exatamente. Né? Já faz você um cidadão melhor, como você Né? falou sobre a política. Eu não preciso estar na política, ser uma pessoa ativa na política, ter uma bandeira, ser partidária, para saber de política, para conversar sobre política, para, inclusive, ter alguma ideia sobre um projeto. Aquilo acaba sendo político, né? Eu Sim, defender, a gente está aqui falando sobre algumas questões que são questões até marginalizadas pela nossa sociedade. Isso, de alguma forma, tem um cunho político. Se eu sim. quiser transformar isso em política, é isso. A gente vai seguindo em frente. Porque eu realmente teve uma época da minha vida que era muito legal, até tinha pensado em fazer ciências políticas, né? Aí acabou ficando aí pelo caminho, porque outras coisas me encantaram mais. Mas eu acho que o aprendizado é isso. Ele, inclusive, é constante, né? Sim. É aquela pessoa que lá no fim da vida contabilizou, sei lá, 20 formações. E tudo bem, né? Se faz sentido para ela, só não use isso de uma forma arrogante, né? Não É, queira que isso seja usado de uma forma negativa. Mas se for para construir uma pessoa melhor, uma pessoa que traga, né, essa informação para a sociedade, mostre que isso é possível, que a gente pode ser melhor. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem até mim. Gente, a gente pode melhorar muito. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sei, mas não vai dar trabalho? Eu falei assim, olha, fácil não é, não tem por que eu mentir para você. Agora, que a gente pode ser melhor e a gente pode ser muito melhor. E detalhe, todos os dias, eu inclusive não estou no meu melhor. Amanhã vai ser um novo dia, amanhã eu posso estar melhor do que estou hoje. sim, Ah, depois de amanhã, a mesma coisa. E não é porque vai ser domingo, não, tá? É porque a gente pode ser feliz realmente, pode ser feliz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sim. sábado e domingo, né? E aí é isso que eu acredito que seja importante, né? De compartilhar. A rejeição, ela é algo que é existencial, então isso quer dizer que não seja uma coisa tão fácil da gente lidar, no entanto, não tem nada que a gente não possa melhorar. E dependendo da situação, do momento da vida que aconteceu a rejeição, a pessoa pode ter ficado mais ou menos debilitada devido a isso, traumatizada. No Uhum. entanto, a gente vai trabalhar. Até porque, olha, uma questão interessante. Você trouxe uma situação, a que você trouxe já lá no comecinho, né, do nosso bate-papo. Essa situação, ela pode estar revivendo algo da infância, Sim. tá? Que seja bem lá do comecinho da vida. Ela simplesmente acabou atraindo uma circunstância muito parecida e aquilo só tocou da forma como tocou nela. Por quê? Porque remeteu àquela situação lá. Por isso que a terapia, por isso que esse bate-papo, essa conversa, essa escuta qualificada que eu estava falando, ela é necessária. Porque no dia a dia, talvez com um amigo, com uma pessoa com quem eu tenho afinidade, eu não possa não chegar, né, nessa questão. Mas lá no ambiente analítico, num ambiente onde a gente se permite uma experiência diferente, diferenciada nesse Uhum. caso, aí a gente pode chegar, tá? A gente tem muito isso, de que hoje o que eu vivo e de alguma forma me afeta, não é algo exatamente de hoje. Eu estou Uhum. revivendo uma situação passada e que, de alguma forma, me marcou, né? Nem eu tinha tido uma ideia de que tinha marcado tanto. Aí, novamente,
um processo inconsciente, tá? Não é sim, algo que eu conseguiria ver aqui, algo que está lá muito internalizado, então a gente vai, ó, cavucando. Como diria Freud, é um trabalho de arqueólogo. sim, é verdade, é porque a gente carrega muitas experiências, como você falou, tem umas que assim, a gente acha que não afeta, que não afetou, mas É. vai afetar Imagina você, lá na quando frente, né? você passou e você já percebeu que era difícil, e aí você deu uma carga por você ser um cara do bem, uma pessoa muito positiva, aí você fala assim, ah, não, mas só que eu tô levando de boa. Não sei. Né? Né? Aí a gente começa a investigar. É um trabalho de investigação, que eu estou Sim, falando, é aquela hora que a gente começa a cavucar, né? Aí a gente vai chegando num lugar onde você não tinha conseguido chegar sozinho. Arlete, por que eu não vou chegar sozinho? Olha que legal a gente chegar até aqui. Arlete, por que eu não vou chegar sozinho? Porque nós temos os nossos mecanismos de defesa, tá? uhum, Por isso que existe essa genialidade que Freud trouxe, por que, que nós precisamos fazer a nossa análise? Porque a gente não conseguiria chegar nos lugares que chegamos sozinhos. sozinhos. Por quê? Porque os nossos mecanismos de defesa, eles nos protegem de alguma forma. Aquilo me causa muita dor, aquilo é algo que eu imagino que eu não possa lidar. Mas espera aí, a partir do momento que a gente vai lá, aí a gente tem uma mão, ou a gente tem um apoio, uma mão é uma forma mais, vamos dizer assim, uma questão mais uma metafórica, né, de falar. Uhum, Mas quando você tem um apoio, aí sim, aí você consegue entrar em contato com isso e, inclusive, elaborar isso, né? Porque a gente precisa primeiro enxergar aquilo que está acontecendo, a partir daquilo a gente vai trabalhar a aceitação, porque no primeiro momento é negação. Então a gente vai né? trabalhar a aceitação e assim a gente vai para um trabalho de elaboração, de sublimação, aí já é um outro momento. Ó, é um processo. É, eu acho que é, como você falou, acho que tudo envolve aceitação, né? Eu percebi isso na minha vida. A partir do momento que você aceita as coisas e você começa a entender, as coisas ficam muito mais leves, né? Porque, porque nem, por exemplo, vamos citar, vai, o HIV. Hoje o HIV, gente, está muito diferente do que era nos anos 80 e 90, né? Uhum. Então, só que assim, a questão da aceitação, né, da aceitação pode tornar ele muito pesado ou leve, né? Eu levei bastante tempo para chegar nesse nível, até porque Uhum. eu peguei a época do HIV que era muito pesado, não tinha como aceitar, né? Porque você adoecia, você estava ali sempre em risco de morte, direto. Então, como você vai aceitar uma coisa assim, né? Hoje não, hoje o HIV, ele não mata, ele não fica tão fácil, mais fácil como era antigamente. Tem o tratamento, tem o controle, né? Hoje, infelizmente, ainda hoje tem pessoas que morrem de AIDS, tem, por falta de informação, desigualdade social, né? Uhum. Principalmente, mas a grande maioria das pessoas que vivem com HIV vivem bem. E ainda assim tem pessoas que, como a gente estava falando, que se limitam, né? Põe o HIV na frente como uma limitação, Infelizmente. né? É uma limitação. Então é uma questão, é uma aceitação. Olha, eu tenho HIV, mas eu estou bem, eu estou saudável, eu estou vivendo, eu estou estudando. Uhum. Eu fiz um post, eu disse, ó, eu tenho HIV. Nada me impede de estudar, de trabalhar, de amar, de ter filhos. O HIV não me impede. Então, por que que eu estou sofrendo? O Essa é a porquê? pergunta que não quer Por que que eu calar. estou sofrendo, né? Aí eu falo, eu tenho, mas ele tá lá escondidinho e vai continuar lá escondidinho. Enquanto eu estiver fazendo meu tratamento, tomando meu medicamento, ele vai estar lá escondidinho, né? Porque eu já vi ele sem sentar escondidinho e não é bom. Então, se ele está ali escondidinho, ele não me incomoda e o HIV não, ele não está no meu dia a dia.
ele não está no meu dia a dia. É isso que eu falo para as pessoas. Gente, tira o HIV do seu dia a dia. O seu dia a dia é o seu dia a dia normal. Eu só lembro que eu tenho HIV quando eu vou tomar meu remédio, só. Ou quando eu tenho que fazer um exame, ou quando eu tenho uma consulta. No restante, eu não lembro, eu sou o Adriano, Muito bom, né? muito bom. É essa questão da aceitação. Eu aceito. Aconteceu comigo, eu aceito. Então, o que que eu tenho que fazer para estar bem? É isso, é isso, isso? Legal, acabou, vida que segue, né? E a mesma coisa, a questão da rejeição acontece, por N motivos, né? N motivos. Eu já Mas o fui, já trabalho vi. para lidar com a rejeição ainda é muito mais focado nesse que você brilhantemente fez, Sim, que é o de autoconhecimento. sim, Conhecimento e e autoconhecimento. autoconhecimento. Esse, sem dúvida, vai empoderar bastante a pessoa, vai fortalecer, né, Sim, a pessoa. sim, eu acho que é importante. Acho que a questão é toda essa, é aceitação, autoconhecimento. Você tem o autoconhecimento, você tem a aceitação, né? E a questão da informação, né? Muito De bom. conhecimento. Eu acho que os três englobam tudo e acaba trazendo uma vida melhor, né? A pessoa que Sem dúvida. buscou o Todos nós autoconhecimento, merecemos. conhecimento e aceitação, ela consegue ter uma vida muito mais saudável psicologicamente. Essa questão da vida melhor é até bacana você trazer, porque as pessoas ainda acreditam que elas não merecem uma vida boa, viver uma vida melhor. Gente, todo mundo Todo mundo veio aqui merece. para viver uma vida boa, uma vida com saúde, uma vida saudável em todos os sentidos, tá? No sentido emocional, físico, mental e espiritual, intelectual. Então, é uma constante. É importante a gente buscar isso para o nosso dia a dia. Queria te perguntar, você vai abrir para perguntas? Tem mais alguma Se coisa que você alguém quer trazer? se alguém quiser fazer uma pergunta, pode sentir-se à vontade, né? Já poderia ter feito, até eu te esqueci de falar. É que o papo rola tão bem, né? Vai tão bom que a Uhum, gente acaba. tranquilo. Senão a gente vai encerrar. Eu vou pedir para a Leti dar as últimas considerações, deixar algum recadinho, e a gente encerra essa live de hoje, porque mais uma vez, né, passamos o horário. Eu peguei até É um o que você relógio falou, o para papo pôr vai aqui. fluindo. É, eu peguei até um relógio para pôr aqui para não passar o horário e acabei esquecendo do relógio aqui, Tá certo. né? Mas tá muito gostoso, sempre muito bom estar aqui. É, Olá, Flavinha. Beijo, minha sócia linda, maravilhosa. Uhul! Gente, ó, eu quero agradecer muito o pessoal que participou do bate-papo. É sempre muito bom estar com você aqui, Adriano. Muito bom. Já vamos pensar no nosso próximo tema, tá? Conte sim, comigo. E o que eu quero deixar para as pessoas é assim, gente, esse processo de a questão da rejeição é muito complicado e a questão do HIV, assim como todas essas questões mais polêmicas que a gente se permitiu falar aqui hoje, são todas questões que a gente vai resolver no dia a dia com autoconhecimento, tá? Não se fechem para o diálogo. O diálogo é sempre muito, muito importante. Eu sempre consegui resolver relacionamentos no trabalho, no dia a dia, na família, na comunidade, afetivo com diálogo, tá? E o diálogo, ele é muito importante. E aí, uma escuta qualificada nessas situações que a gente trouxe aqui hoje, ela pode ser muito, muito importante também. Pode ajudar nesse sentido. E só agradecer, né? Agradecer, agradecer, agradecer. E é sempre muito bom receber o carinho de vocês. Todo mundo que passou por aqui hoje, ó. Beijo grande. é isso aí. Mais uma vez agradecendo, Arlete, por ter Agradeço. aceitado o meu convite. Vamos programar mais uma. A gente está virando quase parceiro, né? Vamos fazer quase uma parceria.
Estamos devendo uma sobre depressão, né? É que como vai Sem surgindo problema, os quando você quiser. assuntos, né? Vai surgindo os assuntos, aí eu vou vendo que está mais urgente, né? Como surgiu o assunto da rejeição, eu falei, não, vamos fazer essa. Mas a próxima vai ser depressão. Vamos falar sobre Tá. depressão. Eu quero agradecer a todos, estou à disposição de todo mundo. Quem quiser me seguir no meu perfil, quem quiser fazer perguntas, quem quiser elogiar, mandar presente, Pix, eu aceito de bom grado. Mas, fora as brincadeiras, obrigado a todos. Uma boa noite para todos. E estou lá no meu perfil, aberto para todos, tá? Um bom final de semana, Alete. Beijos, beijos para todos e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.